Alô moçada, nessa aula aqui eu quero apresentar para vocês o procedimento para baixar a versão trial do MATLAB para que vocês possam utilizar para resolver o trabalho referente à segunda avaliação, certo? Eu gostaria de ter feito aqui um passo a passo em tempo real, digamos assim, dos procedimentos, mas eu fiz esse procedimento no site da DMFWorks já e abaixei a versão para o meu computador. E uma vez que a gente faz esse procedimento, ele já não, uma vez ele já não permite fazer novamente. Então o que que eu fiz aqui? Eu salvei cada tela, certo? Relativas aos procedimentos e coloquei aqui no PowerPoint para poder apresentar para vocês, certo? Mas se vocês seguirem esse passo a passo direitinho, vocês vão conseguir baixar lá a versão trial para usar por 30 dias, que é tempo mais do que suficiente para que o trabalho seja resolvido, certo? Então, quais são os procedimentos? A gente vai acessar o Google e digitar aqui The MathWorks, certo? O primeiro link que aparece aqui, MathWorks Makers of MATLAB and Simulink, é o link no qual vocês irão clicar, certo? Ao clicar nesse link, vocês irão para a página mathworks.com, e a página do fabricante do MATLAB. E mais bem abaixo, certo? Vai aparecer essa opção MATLAB aqui, certo? Esse link. Apertem nele, certo? Ao apertar nele, a gente é direcionado a uma nova página onde consta esse botão Download a Free Trial. Feito isso, ele nos redireciona para uma outra página, certo? Onde nesse campo Download Trial Software, ele pede para a gente informar o nosso e-mail do trabalho ou da universidade. Eu sugiro vocês colocarem aqui o e-mail da universidade, certo? E feito isso, aperte em Continue, certo? Aí ele nos redireciona para essa página aqui, onde consta previamente preenchido o nosso endereço de e-mail. Ele pede para que a gente informe o nosso local, certo? Pede para a gente selecionar uma opção aqui que melhor descreva a nossa ocupação, certo? Vocês vão colocar estudante. Eles pedem para que a gente informe se somos maiores de 13 ou não, certo? Aí, fornecidas essas informações, a gente aperta no botão Create aqui, certo? E aí ele manda essa mensagem informando que um e-mail foi encaminhado para a nossa caixa postal, certo? No caso, a minha caixa postal andreof@unifab, como todos vocês conhecem. Aí, lá dentro da nossa caixa postal, a gente vai receber a mensagem cujo destinatário é o service@account.mathworks.com, que é uma mensagem de bem-vindo e que consta o botão Verify Email. Aí você vai apertar esse botão, certo? E feito isso, ele vai nos direcionar para essa página, onde ele pede para que a gente forneça essas informações aqui: primeiro nome, último nome, uma senha composta por caracteres alfanuméricos, a confirmação dessa senha. Ele pede para que a gente informe novamente qual a nossa função, certo? Se estudante, se pesquisador, se robista. Aí, perdão, ele pede para a gente informar o departamento. Essa tela aqui, ela exemplifica, no caso, o procedimento que eu fiz, certo? Primeiro nome, André, último nome, Ferreira. A senha, obviamente que vocês não vão vê-la. A confirmação da senha, a minha função, certo? Professor pesquisador, o departamento, que é o departamento de engenharia elétrica e computação, e aí a gente aperta nessa opção aqui e no botão criar, create. Depois ele nos direciona para essa tela aqui, onde ele pede para que a gente informe a universidade,
nosso telefone, no qual deve constar o código do país e o código do nosso estado, ou DDD, a cidade e o nosso CEP, certo? Aí, aqui há um exemplo do preenchimento que eu fiz. Universidade, eu coloquei Federal University of Amapá, número de telefone mais 5596 DDD, né? O 55 é o código do nosso país, 96 é o código do nosso estado e por fim o número do telefone. A cidade, Macapá, o nosso código postal, você vai colocar o código do seu local. Aí clica aqui nessa opção I agree e no botão submit, de submeter, certo? Aí ele vai nos direcionar para essa outra página aqui. Só que a página não contém esse pop-up aqui, certo? Inicialmente. É porque eu não consegui salvar, dar o print certo aqui. Ele não vai apresentar esse pop-up aqui, ele vai apresentar essa página que aparece no fundo aqui com esses botões aqui, ó, Automated Reporting, Deep Learning, certo? Correspondentes à aplicação que a gente quer. Aí, bem aqui, nesse botão, vocês vão ver Control System Toolbox, salvo engano, ou Control Systems, esse botão aqui, logo abaixo. Ao apertar esse botão, o que vai acontecer? Aí sim vai aparecer essa tela aqui, Control Systems, com os produtos, certo? Aí é só clicar em Select and Continue, que aí ele vai nos direcionar para essa outra tela aqui, onde vai aparecer a opção de download do MATLAB 2021, certo? A maioria de nós usa o Windows. Aqui nós temos a opção de três sistemas operacionais. Aperte no botão correspondente ao sistema operacional que você utiliza, certo? Em seguida, ele vai fazer o download. O arquivo correspondente à instalação do MATLAB vai aparecer na sua pasta de download, com esse ícone aqui, e cujo nome é MATLAB R 2021A Win64. A gente vai clicar com o botão direito e executar como administrador esse arquivo aqui. Aí ele vai fazer a descompactação dos arquivos, certo? Isso é um procedimento automático. Feita a descompactação, ele cria essa pasta temp MATLAB R 2021A Win64, certo? Isso é automático. Deixa ele rodar. Aí o Windows Defender talvez abra essa tela aqui. É só permitir o acesso, pressionando o botão permitir acesso, certo? Aí começa então o procedimento de instalação. Aqui ele vai solicitar o e-mail da conta que foi criada, certo? Depois ele vai solicitar a senha da conta que você criou. Logo em seguida ele vai vir aquela tela de se aceita os termos de licença do programa, né? Todo programa tem. A gente vai concordar aqui pressionando a bolinha Yes no botão Next. Aí ele vai nos fornecer a informação da licença, dizendo que é uma licença, uma modalidade de licença trial, certo? Perdão. Aí aperte no botão Next. Logo em seguida ele vai fornecer a pasta ou a opção de pasta em que você quer que o MATLAB seja instalado. Selecione a pasta mais conveniente para você. Clique em Next. Logo em seguida ele vai apresentar os produtos que estão sendo instalados. É conveniente instalar todos. Clique em Next. Aí ele dá a opção de adicionar um atalho na área de trabalho. Essa opção aqui é conveniente desmarcar. E aí Next. Feito isso, ele vai apresentar as características de licença e por fim e finalmente, né, o botão de iniciar a instalação, no qual vocês devem clicar. Aí ele vai então fazer o download, certo? E dar todo o prosseguimento à instalação. Esse processo ele demorou aqui no meu computador
1 hora e 47 minutos. Espero que no de vocês demore menos. Ok, aí depois que ele instala o MATLAB, quando você o executa, essa vai apresentar ou aparecer essa tela aqui, certo? Que é a área de trabalho do MATLAB. Talvez não apareça assim para você, talvez aqui no canto esquerdo da tela apareça um campo, um pop-upzinho, um campo em branco no qual ele apresenta as variáveis que estão sendo utilizadas. Eu não costumo utilizar aquele campo, então eu fecho, mas fica a critério de cada usuário, certo? Agora que a gente baixou o MATLAB e instalou, a gente vai aprender então os comandos necessários para que a gente possa aplicar no nosso trabalho, certo? Eu gostaria de ressaltar que esse não é um curso de MATLAB, nem um curso de simulação de sistemas dinâmicos. Aqui a gente vai apresentar somente os comandos necessários para que vocês possam resolver a segunda avaliação, que é um trabalho de simulação, certo? É isso que a gente vai apresentar aqui. Para quem quiser se aprofundar, quem gostar da ferramenta, pode procurar por curso na internet, ou por apostilas, ou por livro. Um livro interessante sobre isso, e que eu tenho uma versão impressa aqui, é a Programação em MATLAB para Engenheiros, salvo engano, do autor Stephen Chapman, que é um livro muito bom para MATLAB aplicado em engenharia, certo? Então, mas fica à vontade para prosseguir com esses estudos ou não. Aí o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem nessa tela de cara apresentada a função de transferência correspondente àquele sistema de antenas, de posicionamento de antenas, certo? Que a gente utilizou nas nossas aulas de projeto de controladores digitais, certo? Eu a coloquei aqui, perdão, de propósito, para facilitar essa breve explicação sobre os comandos do MATLAB, certo? Então a função de transferência lendo já aqui por meio do MATLAB, 1 sobre 10 S chapéu 2. S chapéu 2 quer dizer S ao quadrado, certo? Então ficou 1 sobre 10 S ao quadrado mais S, tá? Essa é a função de transferência. O que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender como montar essa função de transferência. Mas antes de a gente aprender isso, a gente precisa determinar determinar uma variável. A palavra certa não é determinar, mas eu estou utilizando aqui porque me faltou palavra aqui. Determinar uma variável, um escalar, certo? Um escalar no MATLAB, certo? É muito simples, a gente precisa disso. Para definir uma variável, a palavra é essa. Para definir uma variável, a gente vai, de uma forma muito simples, fazer o seguinte. Vamos supor que a gente queira definir a variável w, certo? Um escalar, uma constante. É simples, basta a gente fazer w igual, eu costumo colocar espaço, mas é opcional, w igual, por exemplo, 10, w igual a 10. Pronto, está definida a variável escalar w igual a 10, certo? Muito simples. Agora, a gente precisa, para determinar a função de transferência, aqui no MATLAB a gente precisa definir um vetor linha, certo? Definir um vetor linha. O MATLAB ele trabalha com matrizes. A matéria-prima, digamos assim, do MATLAB são matrizes. Aqui a gente vai aprender só como definir um vetor linha. E é muito simples. Vamos criar um vetor chamado de vetor, certo? Vamos supor que esse vetor seja o vetor linha constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente vai fazer? A gente digita colchete, certo? Dentro desses colchetes, a gente vai colocar os elementos desse vetor,
certo? Linha que a gente está criando aí e que denominamos como vetor, separados por uma barra de espaço, por um espaço, certo? Então vai ficar ou melhor, vai ficar espaço, 2 espaço, 3 espaço, 4 espaço, 5. Aí, feito isso, a gente tira o cursor de dentro dos colchetes e dá Enter. Pronto, eis ali o vetor linha 1, 2, 3, 4, 5. É muito simples então criar um vetor linha, definir um vetor linha. É o colchete, dentro desses colchetes os elementos separados por um espaço, certo? Bom, aprendido isso, a gente vai então montar a função de transferência do sistema de antenas, tá? Antes de prosseguir, veja que eu fiz um comentário que ficou destacado em verde. Para que a gente faça comentários aqui na área de trabalho do MATLAB, a gente utiliza o sinal de percentagem aqui, certo? E logo em seguida o texto que a gente quer colocar como comentário, certo? E dá Enter. Então vamos montar a função de transferência do sistema de antenas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai definir, lembremos-nos que a função de transferência é uma relação de dois polinômios, certo? Aqui nós temos no polinômio do numerador um escalar 1, certo? E no polinômio do denominador nós temos 10s² mais s, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o numerador dessa função de transferência num C, certo? Num C. Numerador, ou melhor, num G, tá? Num G é a variável que compõe o numerador dessa função de transferência. Igual a quem? Quem é? 1, certo? É o 1 aqui, ó. Num G igual a 1. Aí, a gente dá aqui um ponto e vírgula, certo? O ponto e vírgula ele vai delimitar o comando sem repetir, sem exibir ele na tela, certo? Tá? Veja que nos comandos anteriores o valor da variável ele é reexibido. Por exemplo, no caso da variável w, veja que no comando dele ou dela não há o ponto e vírgula. Então o que ele faz? Ele reexibe. Aqui no comando para criação do vetor linha vetor, ele reexibe esse vetor. Então aqui, para que isso não fique se repetindo, a gente coloca o ponto e vírgula, certo? Então o ponto e vírgula serve para isso em um primeiro momento, tá? Então ficou definido aqui o num G. Agora vamos definir o DENG, o denominador dessa função de transferência, que é que eu estou chamando de DENG. Mas pode ser qualquer nome, o nome mais conveniente para você. Veja, quem são os coeficientes do denominador dessa função de transferência? É o 10, que é o coeficiente de s ao quadrado, o 1, que é o coeficiente de s, e o 0, que é o termo independente, mas que não aparece aqui. No entanto, a gente sabe que ele existe. Então vai ficar aqui 10, um vetor linha 10, espaço 1, espaço 0, certo? A gente dá então o ponto e vírgula para ele não repetir, tá? Montamos então os vetores, um escalar que corresponde ao numerador da função de transferência e um vetor linha que corresponde ao denominador dessa função de transferência. Agora, qual o comando que a gente utiliza para montar a função de transferência efetivamente? Primeiro, nós vamos notacionar, criar essa variável correspondente à função de transferência e notacioná-la aqui como G, certo? O nome dela aqui vai ser G para seguir o que a gente vem apresentando no nosso curso, a notação que a gente vem apresentando no nosso curso. G vai ser igual, então, aqui vem o comando para montar a função de transferência, que é quem? É o TF, de Transfer Function. TF, abre parêntese, dentro desse parêntese, o que a gente vai colocar? Numerador da função de transferência, que aqui é o num G, vírgula, o denominador dessa função de transferência, que é o DENG. Aqui a gente vai dar um Enter e não colocar um ponto e vírgula. Por quê?
que vai acontecer? Ele vai exibir a função de transferência montada aqui, certo? Está aqui, ó, 1 sobre 10s ao quadrado mais s. Eis aí a função de transferência montada bonitinha, certo? Tá, agora o que a gente vai fazer? A gente vai determinar, ou melhor, montar a função de transferência do sistema em malha fechada, certo? Montar a função de transferência do sistema de malha fechada. Qual é o comando que a gente vai utilizar? Primeiro, nós vamos chamar essa função de transferência de malha fechada de T grande, que é a mesma notação que a gente vem usando no curso. O T grande vai ser igual a, aqui vem o comando feedback, T igual a feedback. Abre parênteses, dentro desse parênteses a gente vai colocar a função de transferência de malha aberta ou a função de transferência de ramo direto, que é o G, vírgula 1. Esse 1 aqui significa que se trata de uma realimentação negativa, certo? Então o comando para se determinar a função de transferência de malha fechada é feedback, função de transferência de malha aberta G, vírgula 1, certo? Dá Enter. Então ficou isso daí, 1, a função de transferência de malha fechada, 1 sobre 10s ao quadrado mais s mais 1, tá? Aí, o que a gente pode fazer aqui também que é importante, é calcular as raízes do denominador da função de transferência de malha fechada, certo? Vamos calcular, aproveitar a visualização matemática, né, dessa dessa função de transferência e calcular essas raízes. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o comando roots, abre parêntese, certo? Abre colchete. Dentro do colchete, a gente vai colocar os coeficientes do denominador da função de transferência, que são quem? Aqui 10, que é o coeficiente de s ao quadrado, 1, que é o coeficiente de s, e 1, que é o termo independente. Então vai ficar aqui dentro, 10, 1 e 1, certo? Feito isso, a gente dá Enter sem um ponto e vírgula para que ele possa exibir essas raízes, tá? Então aí, ó, as duas raízes, menos 0,05 mais ou menos j 0,31. Veja que aqui no MATLAB a notação que ele utiliza, ou a variável que ele utiliza para números complexos é o i e não o j. Na engenharia elétrica a gente está acostumado sempre a usar o j, né? Mas na matemática eles preferem o i. No entanto, nesse contexto, né, ambas as variáveis se referem a números complexos. Então, quando você vê o i aqui, se trata de um número complexo, certo? Tá, calculamos as raízes do denominador. Agora, a gente quer o quê? A gente quer calcular a resposta ao degrau do sistema em malha fechada, certo? Calcular a resposta ao degrau do sistema em malha fechada. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, criar um vetor de tempo, TC. Aqui o nome desse vetor de tempo é TC e C de contínuo, certo? Tempo contínuo. Como é que a gente cria? A gente vai colocar TC igual, abre colchete, dá logo um ponto e vírgula aqui, certo? Dentro do colchete a gente vai colocar 0, 2 pontos. Depois dos 2 pontos a gente vai colocar o incremento de tempo desse vetor, que no caso ele deve ser bem pequeno. Aqui eu escolhi 0.0001, que equivale a 0,0001. Antes de prosseguir, a nossa vírgula decimal aqui no MATLAB ela é entendida como ponto, tá? Então 0.0001 significa 0,0001, tá? Aí 2 pontos de novo. Depois desse segundo 2 pontos, a gente vai informar o valor máximo desse vetor de tempo.
No caso aqui é 120, certo? Então é um vetor de tempo de 0 até 120. Feito isso, a gente dá Enter. Por que eu falei para vocês colocarem logo aqui o ponto e vírgula? É porque caso se esqueça de colocar esse ponto e vírgula aí, ele vai exibir na tela esse vetor completo aí, vai encher a tua tela de algarismos. Então, para evitar esse inconveniente, você coloca logo o ponto e vírgula lá, tá? Tá. Esse é o comando para criar então o vetor de tempo. Agora, nós vamos de fato calcular a resposta ao degrau. Para isso, a gente cria a variável aqui, ó, yc, certo? Y correspondente à resposta e o c de contínuo, tá? Igual. Qual é o comando para calcular a resposta do degrau? É o comando step, certo? Abre parêntese, coloca logo ponto e vírgula aqui. Dentro do parênteses, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar a função de transferência t, que para a qual a gente deseja que ele calcule a resposta degrau, vírgula, o vetor de tempo, certo? Pronto, é com esse comando que ele calcula a resposta degrau. Aí a gente dá um Enter. Tá, aí calculou a resposta ao degrau. Nós temos lá então o vetor de tempo TC e o vetor com os algarismos, o vetor YC, que contém os algarismos correspondentes, ou melhor, que contém os números correspondentes à resposta ao degrau, certo? Então a resposta ao degrau está calculada, mas a gente precisa agora plotar a resposta ao degrau, certo? Ou seja, visualizar a curva de resposta, tá? Visualizar a curva de resposta. Qual o comando que a gente vai utilizar? Antes disso, de a gente usar o comando, eu costumo fazer esse comando aqui, ó, close, é opcional, certo? All. O que o comando close all faz? Ele fecha todas as janelas correspondentes a curvas de respostas, certo? Então eu costumo fazer esse comando, que é para quando a gente der o comando para plotar uma nova resposta, ele ser automaticamente exibido na tela, certo? Aí sim, qual que é o comando que a gente vai utilizar para plotar? É exatamente o plot. Plot, abre parêntese, certo? Plot TC, que é o vetor de tempo, vírgula YC, vírgula YC. Pronto. Ou seja, ele vai exibir na tela o vetor YC em função do vetor TC. Certo? Feito isso, a gente dá um Enter. Tá? Ali, ó. Aí ele apresentou ali a resposta ao degrau correspondente a esse sistema em malha fechada. É essa a resposta aí, tá? Ok. Vamos agora definir, melhor, montar a função de transferência do controlador contínuo, que a gente é o mesmo controlador que a gente utilizou na nossa aula, certo? Para isso, para facilitar, eu já deixei ele pronto aqui só para efeitos de reexibição na tela, certo? Deixa eu ver se ele colocou aqui, não, né? Vai ser um TF, só um momentinho, pessoal. Não, ele não colocou. Deixa eu só lembrar que função de transferência é essa aqui, pessoal. Só um momentinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui ela já montada. Só um momento, por favor. Mas eu lembro. Deixa eu só colocar aqui. O H vai ser igual a TF 10 1 e embaixo 1 e 1. Essa função de transferência aí, 10s mais 1 sobre s mais 1, certo? 10s mais 1 sobre s mais 1. Esqueçam, por favor, esse comando aqui, certo? Eu só utilizei ele para exibir na tela a função de transferência aqui, certo? Só para exibir na tela essa função de transferência, que vai ser útil para que a gente visualize e a gente não fique mudando de tela o tempo todo, certo?
Então nós vamos montar essa função de transferência aqui usando a metodologia que a gente vem seguindo, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer então criar lá o vetor linha, que a gente vai chamar aqui de num cc numerador numerador contínuo do controlador, certo? Num cc pode ser qualquer nome que você quiser, então vai ser igual. Aí como é que a gente faz? Abre colchete, dentro desse colchete a gente vai colocar os coeficientes do numerador, que é quem? 10 e 1 aqui, certo? Vai ficar 10, espaço 1, ponto e vírgula, tá? E o DEM CC, denominador contínuo do controlador, que vai ficar igual 1 e 1, certo? 1 e 1, tá? Aí sim, aí vamos criar então a função de transferência C, que corresponde a esse controlador aqui. O C, qual é o comando que a gente usa? TF de transfer function, abre colchetes, ou melhor, abre parênteses, abre colchete, ou melhor, abre parênteses e coloca aqui num cc, vírgula, dem cc, certo? Então aí está uma função de transferência do controlador contínuo, certo? 10s mais 1 sobre s mais 1. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos montar a função de transferência de malha direta, certo? Aqui eu vou notacionar como HC, ou só H vai ser igual a quem? Vai ser a função de transferência do controlador vezes a função de transferência da planta, certo? Ok, então é isso que a gente vai fazer. O que está destacado aqui é exatamente o comando, certo? Então eu vou só colocar aqui o H, vai ser quem? Que é a função de transferência de malha direta, vai ser quem? Vai ser o produto da função de transferência do controlador C vezes a função de transferência da planta G, tá? C vezes G. Aí a gente dá um enter sem colocar o ponto e vírgula, que é para ele exibir essa função de transferência aí, ó. 10s mais 1 sobre 10s ao cubo mais 11s ao quadrado mais s, tá? Essa é então a função de transferência de malha direta, certo? Mas como a gente quer ver a resposta do sistema com controlador e do sistema em malha fechada com controlador, o que a gente vai fazer? A gente vai então montar função de transferência em malha fechada do sistema com o controlador inserido, certo? Para isso, nós vamos então notacionar essa função de transferência como TC, certo? Função de transferência de malha fechada como controlador, com o controlador. Isso aqui vai ser igual. Qual é o comando que a gente usa? Feedback, abre parêntese. Feedback de quem? Da função de transferência de malha direta, o H, que foi previamente calculado, vírgula 1, que quer dizer que é uma realimentação negativa. Aí a gente dá enter. Eis aí então a função de transferência de malha fechada do sistema com o controlador inserido, certo? Aí uma situação importante aqui é a gente calcular os polos. Então vamos calcular os polos de malha fechada do sistema com o controlador inserido, tá? Aí qual o comando que a gente usa? É o root, abre parêntese, abre colchete. Dentro desses colchetes, os coeficientes do denominador da função de transferência TC. Então vai ficar 10, 11, 11 de novo e 1. E aí, enter. Tá, é isso aí, ó, menos 0,5, mais ou menos J 0,866 e menos 0,1. Eis aí então os polos de malha fechada. E agora, o que a gente vai fazer? Plotar a resposta ao
ao degrau do sistema do sistema em malha fechada com o controlador inserido, certo? O que a gente vai fazer então? Nós vamos nós vamos modificar aquele vetor de tempo, certo? Aqui vem uma dica interessante. Para não ficar redigitando comandos, o que a gente faz? A gente digita o início daquele comando e aperta a tecla para cima. Por exemplo, eu quero repetir aquele comando correspondente ao vetor de tempo, de criação do vetor de tempo que está bem aqui, ó, TC, certo? Eu não quero repetir ele. O que eu faço? Eu digito TC ou só T e aperto a seta para cima, que ele vai, no caso é que ele repetiu o T grande C, né? Então o que a gente pode fazer aqui para evitar isso? A gente coloca TC igual e aí a gente aperta a tecla para cima. Aí ele vai, ó, duas vezes a tecla para cima. Primeiro ele apresentou a variável TC correspondente à função de transferência de malha fechada e depois ele apresentou o vetor de tempo aí, que é o que a gente quer, certo? Aí ele apresenta juntamente uma série de comandos que já foram previamente executados. A gente dá um ESC aqui para desaparecer isso, certo? Pois o comando TC que a gente quer modificar já foi grafado aqui, então dá um ESC, tá? O que a gente quer modificar nesse vetor de tempo? É o valor máximo aqui, que a gente não quer que seja mais 120, a gente quer que seja 20 agora. Por quê? Porque o controlador reduziu o tempo de resposta, de modo que a gente precisa reduzir o tempo para melhor visualizar essa resposta, tá? Então o TC passou a ser agora de 0 até 20 e não mais de 0 até 120, tá? Então aí a gente dá só o Enter aqui, certo? Tá aí o TC. Agora a gente precisa calcular novamente a resposta ao degrau, certo? Para poder plotar. Vamos lá então, o YC vai ser igual, eu vou colocar um novo YC, eu vou chamar um YCC, que corresponde à resposta do sistema com o controlador, certo? YCC vai ser igual, qual é o comando que a gente usa para calcular a resposta ao degrau? Step quem? A função de transferência de malha fechada TC, vírgula, o vetor de tempo Tzinho C, certo? Aí a gente dá logo um ponto e vírgula aqui para ele não exibir um monte de número na tela. Pronto. Agora sim, certo? Nós vamos calcular a resposta do degrau, a gente vai dar o comando plot, parêntese, TC, vírgula, YCC. Mas antes disso, deixa eu dar aqui um close all para ele fechar todas as telas, tá? Aí novamente, plot, TC, YCC. Aí eis aí a resposta ao degrau desse sistema em malha fechada com o controlador inserido. Aqui nesse plot, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos apertar PL e a seta para cima, que ele vai repetir esse comando, certo? Antes disso, só um momento. A gente pode apertar CL, seta para cima, ele vai dar o close all para fechar essa tela, certo? E aí a gente vai apertar PL, seta para cima, para ele apresentar novamente o comando plot, pois eu quero ensinar para vocês como criar uma grade naquele gráfico lá. Para criar uma grade, o que a gente faz? Aproveita esse mesmo comando plot, vírgula, grid, que aí ele vai criar uma grade no gráfico, certo? Aí é só dar Enter. Pronto, tá ali, ó. Criou a grade no gráfico que permite então a gente melhor visualizar, certo? Pronto, esses comandos aí, eles permitem então determinar a resposta ao degrau do sistema em malha aberta, em malha fechada, com controlador, sem controlador, bastando para isso que se definam as funções de transferência, o vetor de tempo, que se calcule a resposta ao degrau e utilize o comando plot, certo?
Vou fechar todo mundo de novo aqui, close all. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai montar a função de transferência discreta do controlador contínuo pelo método do MPZ. Quem é o MPZ? Bora lembrar? Mapeamento de polos e zeros, tá? É um comando muito simples. Qual o comando? Antes disso, nós vamos criar a variável correspondente à função de transferência discreta CZ. CZ vai ser igual a quem? Nós vamos então utilizar um comando para converter do domínio S para o domínio Z, certo? O C2D, de Continuous to Discrete, né? C2D, abre parêntese. O que a gente vai colocar dentro desse parêntese? A gente vai colocar a função de transferência contínua, certo? Função de transferência contínua, perdão, que foi outrora definida, vírgula. Logo em seguida nós vamos definir o período de amostragem, que para esse sistema foi 0.2, e aqui o método de discretização que a gente vai utilizar, que no caso é o MPZ. Para isso, o que a gente vai fazer? Coloca aspas, certo? Dentro dessas aspas, a gente vai colocar MPZ, certo? Se fosse um método de testing, que é o que vocês vão utilizar no trabalho de vocês, a gente iria colocar aqui, ó, testing, certo? Testing. Mas aqui a gente está fazendo pelo MPZ, portanto vamos deixar MPZ aqui. Aí a gente dá um enter sem o ponto e vírgula, que é para ele exibir essa função de transferência contínua, certo? Eis aí então a função de transferência contínua, C de Z, aqui notacionada, 9.154Z menos 8.973 sobre Z menos 0,8187. Aí logo em seguida ele informa o período de amostragem de 0,2 segundos, certo? Que foi utilizado para montar essa função de transferência discreta. Ok. O objetivo aqui é determinar a resposta ao degrau do sistema discretizado, certo? Aí a gente fez agora, terminamos de fazer a função de transferência do controlador. Agora nós vamos montar a função de transferência discreta da planta pelo método do hold equivalente, certo? A planta tem que ser discretizada por esse método aí. Para isso a gente vai utilizar a variável gz, certo? Notação gz igual, qual é o comando? É o mesmo, continuous to discrete, C2D, certo? C2D, abre parêntese. Dentro do parênteses a gente vai colocar a função de transferência que a gente quer discretizar, que é o G, vírgula, período de amostragem 0.2, vírgula, entre aspas, o método de discretização, que agora é o ZOH, certo? Hold equivalente. Portanto, para se fazer a discretização pelo hold equivalente, a gente usa o ZOH aqui, certo? Aí é só dar um enter. Enter. Eis ali a função de transferência, então, da planta discretizada pelo método do hold equivalente. É todo esse montão de algarismo aí, certo? Aí ele informa logo em seguida o período de amostragem, informa que se trata de uma função de transferência discreta no tempo. Pronto, temos aí a discretização do controlador contínuo, ou melhor, do controlador contínuo e da planta. O controlador contínuo discretizado pelo MPZ e a planta discretizada pelo ZOH. Agora a gente precisa, o que a gente quer? A gente quer calcular a resposta ao degrau
do sistema em malha fechada discreto, certo? É isso que a gente vai fazer então. Para isso, nós vamos montar a função de transferência discreta de malha direta, certo? O que a gente vai fazer então? A gente vai notacionar essa função de transferência um hz igual a cz vezes gz. É isso que a gente vai fazer então. Essa função de transferência discreta de malha direta vai ser o hz, vai ser igual ao produto das duas, certo? Cz vezes, no caso do nosso vezes é o asterístico, gz. Aí é só dar o enter, tá? Tá aí a função de transferência de malha direta discretizada, certo? É isso aí. Agora, para calcular a resposta degrau do sistema discreto, a gente vai então montar a função de transferência discreta de malha fechada do sistema discreto, certo? O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar e criar a função de transferência discreta, notacionado aqui como tz, certo? Tz vai ser igual, qual comando que a gente vai utilizar? Feed, o mesmo comando anterior, feedback. Feedback quem? A função de transferência de malha aberta ou de malha direta discretizada hz e vírgula 1, que corresponde a uma realimentação negativa, e dá enter, tá? Pronto, tá aí a função de transferência discreta de malha fechada. O que a gente pode fazer aqui, ó? Calcular os polos discretos de malha fechada. Calcular os polos discretos de malha fechada. Aí o que a gente vai fazer? Vai utilizar o comando, aproveitar, né, essa visualização aqui, perdão, e fazer o comando roots. Roots, abre parêntese, abre colchete. Aí dentro desses colchetes, os coeficientes do denominador dessa função de transferência aqui vão ser quem? 1, menos 2.781, 2.602, menos 0.8202, tá? 1, menos 2.781, 2.602 e menos 0.8202, e aí a gente dá um enter. Então eis aí os polos de malha fechada desse sistema aí, certo? Aí se a gente quiser saber se esses polos são estáveis, a gente calcula o módulo deles aí, certo? Por exemplo, para isso a gente vai utilizar o comando abs, que é de absoluto, e aqui dentro desse abre parênteses, dentro do parênteses a gente vai colocar 0.9775 mais por exemplo o polo de baixo lá 0.161 vezes i, certo? O de cima a gente já lê direto aqui o módulo dele, né, que é 0.97, mas o de baixo a gente tem que calcular, é mais fácil fazendo assim, certo? Deu 0,99 aí, quase sobre, né, o eixo, ou melhor, sobre o círculo unitário, mas se trata de um sistema estável. Tá feito isso aí, tendo essa função de transferência, a gente vai então fazer o que? Calcular a resposta ao degrau do sistema discreto em malha fechada, certo? Para isso a gente precisa determinar um vetor de tempo TD aqui, certo? D de discreto vai ser igual o mesmo comando para criar o vetor de tempo contínuo, abre colchete, perdão, ponto e vírgula logo, vai ser um vetor de 0, perdão, 2 pontos. Qual que vai ser o incremento aqui, ó? O incremento aqui está o pulo do gato. O incremento aqui vai ser o período de amostragem, que é 0.2.
isso até 20, certo? Então esse é o nosso vetor de tempo discreto aí, certo? Ele tem que ser incrementado pelo valor do período de amostragem. Aí dá Enter. Aí nós vamos calcular a resposta ao degrau YD, que é a resposta correspondente ao sistema discreto. Isso aqui vai ser igual ao mesmo comando step, função de transferência para a qual eu quero calcular a resposta ao degrau, é o TZ, vírgula, aqui vai entrar o vetor de tempo discreto, TD, certo? Aí a gente dá um ponto e vírgula aqui, ok? Pronto. Está calculada a resposta ao degrau. Agora a gente vai plotar a resposta ao degrau do sistema discreto. Lembrando que é sistema discreto com o controlador inserido, certo? Pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai dar o plot, né? Plot, quem? Abre parêntese. Qual é o vetor de tempo? TD. Qual é o vetor de resposta? YD. Aí a gente cria logo uma gradezinha aqui, ó, para ficar bonitinho. E digita grid. Antes disso, deixa eu recortar aqui, te dar um close para evitar que a gente fique procurando a tela. Aí novamente aqui, ó, só fiz Ctrl C, Ctrl V, plot TD YD, aperta Enter. Tá ali, ó. Aí essa é a resposta do sistema discreto no tempo, tá? Bora dar um close all aqui. Pronto, são só esses comandos que vocês vão fazer. Agora nós vamos fazer um comando para plotar as respostas no mesmo, ou melhor, na mesma tela, tá? É o mesmo comando, é o plot, certo? Quem? Nós queremos a resposta do sistema contínuo e do sistema discreto. Então a gente vai ser como esse comando, o argumento aqui vai ser TC, que é o tempo contínuo, vírgula YC, que é a resposta contínua. Aí a gente dá um vírgula de novo. Agora o TD, que é o tempo discreto, vírgula YD, que é o tempo contínuo. E nós vamos dar então aqui um grid para ele criar a grade. Aí ele deu um erro aqui, ele está dizendo que os vetores devem ter o mesmo comprimento. Tem algum vetor que não está com o mesmo comprimento aí. Espera aí, deixa eu ver aqui o TC. Ah tá, é porque tem que calcular de novo o YC, certo? Pois o vetor de tempo TC foi alterado. Então a gente vai calcular de novo. Ou melhor, calcular de novo não, é que a gente está colocando o argumento errado aqui, tá? Dentro do plot. Então a gente vai digitar aqui PL e apertar seta para cima para ele repetir aqui, certo? É porque aqui ele está colocando o YC, que é a resposta do sistema em malha aberta sem controlador. Então ele está dando esse erro dizendo que os vetores devem ter o mesmo comprimento, ou seja, o vetor TC deve ter o mesmo comprimento do vetor YC. Mas lembremos-nos que eu alterei esse vetor TC, ele era de 0 a 120 e agora ele está de 0 a 20. E essa resposta aqui ela não é a resposta do sistema com controlador, é a resposta do sistema sem controlador. A resposta do sistema com controlador era o YCC, por isso que ele está dando esse erro aí, tá? Então vamos colocar aqui YCC. Aí pronto, tá aí as duas respostas. Aí como é que a gente vai saber quem é uma ou quem é outra? A gente tem que dar uma ligeira alterada nesse comando plot aqui, ó, certo? Que é dar cores para as respostas. Como é que a gente vai fazer isso? Logo após a variável correspondente à resposta, a gente vai abrir aspas, certo? Dar uma vírgula, certo? Dentro dessas aspas, a gente vai colocar a letra correspondente, geralmente é a letra inicial da cor que a gente quer mais em inglês. Por exemplo, azul, que é blue, para a cor azul, que no inglês é blue, a gente vai colocar o B, certo? Que aí ele vai plotar esse YCC aqui com a cor azul.
Aí lá no final, logo após o valor do vetor correspondente à resposta do sistema discreto, a gente vai dar vírgula, abrir aspas novamente e vai colocar a inicial da palavra em inglês para a cor que a gente quer. No caso é red, a gente vai colocar um R. Então a resposta do sistema contínua ela vai estar plotada em azul e a do sistema discreto vai estar plotada em vermelho, certo? Aí, antes disso, eu vou pegar aqui, selecionar e recortar esse comando e vou dar um close all aqui para ele fechar todas as janelas gráficas. Perdão. Aí sim, vamos dar agora aquele comando, tá? O que vai acontecer? Tá aí, ó. Aí ele colocou em vermelho a resposta do sistema discreto e em azul a resposta do sistema contínuo, certo? O que mais que a gente pode fazer para finalizar? É a gente dar uma melhorada nesse gráfico em termos de apresentação de dados, tá? Veja que a gente, para melhorar o gráfico, a gente colocou cores nas curvas e deu o comando grid, mas a gente pode colocar um título também, certo? Aqui eu repeti o comando plot. Deixa eu fechar toda vez eu esqueço de fazer isso, mas deixa eu fechar todas as telas de novo. Vou dar o comando plot de novo, certo? E aqui nós vamos adicionar um comando para ele criar um título naquele gráfico lá. Qual é o comando? A gente vai dar vírgula, é o comando title, parêntese, aspas. Dentro das aspas a gente vai colocar o título que a gente quer, que é resposta ao degrau. Respostas ao degrau, certo? Tá, esse foi o título. Mas a gente pode colocar um rótulo para o eixo X, certo? Para ele identificar qual é que é a variável do eixo X. Para isso a gente vai colocar vírgula e dar o comando xlabel. Xlabel, abre parêntese, abre aspas, aí a gente coloca lá T, certo? Para indicar que o eixo X é a variável tempo. Mas a gente pode colocar também um rótulo para a variável para o eixo Y. Como a gente vai dar vírgula ylabel, abre parêntese, abre aspas, certo? Aí a gente vai colocar aqui Y, certo? Aí ele vai identificar lá que o eixo X se refere à variável tempo e o eixo Y à variável Y, certo? A resposta em si. Aí é só dar Enter e aí vai acontecer isso aqui, tá? Nós temos aqui ó, o título, resposta ao degrau, certo? Aqui o eixo X rotulado, ou melhor, o eixo das abscissas rotulado por T e o eixo das ordenadas rotulado por Y, certo? O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode apertar nesse botãozinho aqui de inserir legenda, certo? Quando a gente aperta nele, ele vai colocar a legenda aqui. A gente dá 2 cliques na palavra, apaga e coloca aqui, ó, resposta contínua, certo? Clica fora, aí dá 2 cliques na segunda palavra, aí coloca aqui a legenda resp de resposta, né? Discreta. Pronto, bonitinho, fica bonitinho assim, né? Aí, agora sim, para fechar, a gente quer levar esse gráfico para o Word, né? Para a gente elaborar o nosso relatório. Então a gente vem aqui em Edit, nessa opção aqui, ó, Copy Figure, aperta nela. Aí, feito isso, a gente vem aqui para o Word, certo? Aí dá um Ctrl V, aí pronto, ele traz aquele gráfico aqui pro Word. Aí o que eu costumo fazer aqui? Eu dou 2 cliques e venho na opção cortar. Corto que essa figura é um pouco grande. Corto aqui também. Às vezes eu corto um pouquinho aqui em cima, tá? Aí ela fica menor. O que eu faço? Geralmente, quando a gente clica aqui, ó, ele vai dar a opção de alterar a altura logo aqui no canto superior direito, certo? Eu costumo colocar o número, quando se trata de documentos em Word, eu costumo colocar aqui a altura como 8. Aí o resultado é esse aqui. Eu acho que esse tamanho é um tamanho ideal assim para trabalhos de relatórios
em formato do Word, certo? Altura de 8 aqui, mas fica a critério de quem está elaborando, tá? Então são esses os comandos que serão necessários para vocês fazerem o trabalho de vocês. Espero que com isso eu tenha ajudado. Espero também ter despertado o interesse aí pela ferramenta de simulação.